professores da Escola de Artes, professora Maria Solete Bege. Acabamos de tocar para vocês a música do saudoso Rei do Baião Luiz Gonzaga, Que Nem Giló, representada pelos professores da Escola de Arte. Aqui à minha esquerda está o professor Gilberto Brito, professor de violão. À minha direita está o professor Matheus, professor de violão. E quem vos fala, professor Paulo Henrique, professor de flauta doce e professor de violão também. Estamos dando início às atividades da escola de forma remota. Esperamos que em breve possamos estar presencialmente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre propriedades do som e elementos musicais. Não sei o horário que vocês vão assistir essa aula, mas desde já vai a minha saudação para vocês. Hoje vamos falar sobre 4 propriedades musicais, que é de subimportância vocês aprenderem antes de entrar nesse universo musical. E vai servir muito, ok? Vamos falar hoje sobre altura, duração, intensidade e timbre. Altura, duração, intensidade e timbre, ok? A altura é a propriedade do som de ser mais grave ou mais agudo. Ou seja, mais grosso, que vamos definir o som mais grosso, e vamos definir o som mais fino, ok? Isso é a altura. Lhe darei aqui um exemplo. Vou começar com som agudo, ok? Som grave. Vou dar 3 exemplos: som grave, som agudo e som mais agudo. Essa é a altura, ok? Voltando na segunda parte, nós vamos falar agora sobre a duração. A duração é o tempo de produzir do som ser mais longo ou mais curto. Ou seja, nós vamos definir no tempo. Lhe darei também esse exemplo. Ok? Deu para perceber que esse som ele é mais longo, né? Som mais curto. Ok? Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre intensidade. A intensidade é a propriedade do som que diferencia se o som ele é mais forte ou mais fraco. Vou dar um exemplo para vocês de um som forte. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de um som mais fraco. Notem que há uma diferença. Então, essa diferença está relacionada à intensidade, se ele é forte ou se ele é fraco. O timbre, pessoal, é a qualidade do som que permite reconhecer a sua identidade. Essa identidade a gente percebe que vem do instrumento do violão. Já essa, podemos perceber que é um som de uma flauta. Então, está relacionado a isso. O timbre está relacionado à propriedade de cada instrumento. Então vamos falar de cada um deles especificamente. Qualquer música que você escutar, ela é composta por esses 3 elementos. Mas o que é a melodia, o que é a harmonia, o que é o ritmo dentro de uma música?
A melodia é a parte mais reconhecível da música. Por exemplo, a música Asa Branca, a melodia dela é essa. Essa é a melodia inicial da música Asa Branca. A melodia ela é composta por sons sucessivos, ou seja, são sons tocados um após o outro. Primeiro nós tocamos essa nota, depois essa nota, depois essa nota e assim sucessivamente. Então, esse é um exemplo de melodia. O próximo é a harmonia. O que é uma harmonia? São sons tocados ao mesmo tempo. São sons tocados em conjunto, simultâneos. Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui com o violão. Eu toquei em todas as cordas do violão. Cada corda tira um som. Toquei em todas ao mesmo tempo. Então, eu tenho esse complexo sonoro, né? Que a gente chama de harmonia. Então, a harmonia é isso. São sons tocados em conjunto. E o que é o ritmo? O ritmo é o resultado sonoro que nós temos da mistura das várias durações dos sons. Então, tem sons que são mais longos, tem sons que são mais curtos. Quando você mistura todos esses sons na música, você tem o que nós chamamos de ritmo. Então, cada gênero musical tem o seu ritmo característico. Tem as durações de sons características. Por exemplo, um forró, blues, samba, jazz, são todos exemplos de gêneros musicais que têm seus ritmos característicos, né? Então, como exemplo de ritmo, eu vou tocar 3 sons e vocês vão perceber que um som é mais longo e os outros sons são mais curtos, né? Então, por exemplo, perceba que o primeiro som é mais longo, o segundo e o terceiro são mais curtos. Tum, tum, tum. Então, isso é um exemplo de ritmo. O ritmo é o resultado sonoro que nós temos a partir da mistura das durações dos sons. Então, pessoal, muito obrigado a quem assistiu essa aula e até a próxima oportunidade.